análise de hoje, olha, temos aqui uns materiais bem interessantes. São guias clínicos, notas de aula sobre microbiologia. O foco hoje são os fungos e também aquele parasita super comentado, o Toxoplasma gondii. A ideia é a gente tirar daqui o que for mais, assim, crucial, sabe? E talvez até inesperado. Para entender melhor esses micro-organismos que, bom, convivem com a gente. Às vezes de boa, às vezes nem tanto. Vamos mergulhar nisso. Com certeza. A ideia é ir um pouco além do básico mesmo. Vamos, contrastar fungos e bactérias, né? Olhar as infecções fúngicas, desde as mais comuns até umas mais raras, mais perigosas. E também, claro, esclarecer uns pontos-chave da toxoplasmose, desfazer uns mitos aí pelo caminho. É uma exploração dessa dança complexa, né? Entre o micróbio e nós, os hospedeiros. Legal. E uma coisa que logo de cara me chamou a atenção nas fontes é a natureza dos fungos. Eles são eucariontes, como nós. Bem diferente das bactérias que são procariontes. Isso, assim, parece ser o ponto de partida para entender muita coisa, certo? É fundamental, com certeza. Essa diferença na estrutura da célula, assim, básica, tem uma consequência, nossa, direta e enorme no tratamento. Os antibióticos que a gente usa para bactéria, eles geralmente miram coisas que só os procariontes têm, tipo uma parede celular específica, os ribossomos deles. Essas armas simplesmente não funcionam contra fungo. Por isso a gente precisa de outra classe de remédio, os antifúngicos, ou antimicóticos, né? Entendi. E um dos alvos, assim, preferidos de muitos antifúngicos, tipo os azólicos, miconazol, fluconazol, é uma molécula chamada ergosterol. Ela fica na membrana celular do fungo. Pensa nela como se fosse a versão do fungo do nosso colesterol. É parecida, mas tem diferença suficiente para que o remédio ataque o ergosterol do fungo e tenha um impacto menor no nosso colesterol. É o que a gente chama de toxicidade seletiva. Certo. Então existe um alvo. Mas, olha só, as fontes apontam uma lentidão que parece preocupante no desenvolvimento de novos antifúngicos. Bem mais lento que para antibiótico. Por que essa dificuldade toda se tem esse alvo aí, o ergosterol? Então, a questão é que, apesar dessa diferença no ergosterol, a semelhança geral, sabe? Entre a célula do fungo e a nossa, as duas são eucariontes, torna muito difícil achar outros alvos. Alvos que sejam só do fungo e seguros pra gente. É um desafio, né? Achar algo que mate o fungo sem prejudicar a gente seriamente. Uma das fontes até fala de um intervalo, um hiato, de quase 22 anos entre o lançamento de algumas classes novas de antifúngicos. Nossa, 22 anos. Pois é, isso é problemático, né? Ainda mais agora que está surgindo ameaça como a Candida auris. Candida auris, que as fontes descrevem como um superfungo, resistente a várias classes de antifúngicos, capaz de sobreviver a desinfetante de hospital. Isso soa bem alarmante. É um problema sério e crescente, principalmente em hospital, afetando o paciente que já está debilitado. É um exemplo da capacidade, assim, impressionante de adaptação dos fungos. Inclusive, tem uma hipótese que as fontes levantam de que as mudanças climáticas podem estar, talvez indiretamente, ajudando nisso. Muitos fungos que causam doença na gente preferiam temperaturas mais amenas, tipo 20 a 32 graus. Com aquecimento global, pode ser que esteja rolando uma pressão seletiva, sabe? Que favorece fungo que tolera a temperatura mais alta, mais perto da nossa temperatura corporal. E aí, potencialmente, eles ficam mais aptos a infectar a gente. Faz sentido. Falando em fungos mais comuns do dia a dia, as fontes dividem as micoses, né? Superficial, cutânea, subcutânea. As superficiais parecem ser mais uma questão estética ou um desconforto leve, não uma doença grave, né? Exato, correto. Essas infecções ficam bem na superfície mesmo, atacam as camadas mais de fora da pele, que são células mortas, o extrato córneo, né? Rico em queratina ou os pelos. O ponto-chave é que elas não invadem o tecido vivo e geralmente não provocam uma resposta inflamatória muito forte do nosso sistema imune. Por isso não costuma dar sintoma geral, tipo febre, mal-estar, essas coisas. Tipo a pitiríase versicolor, o famoso pano branco.
As fontes dizem que é causada pela malacésia, um fungo que já mora na nossa pele, faz parte da flora normal. Isso, exatamente. A malacésia normalmente convive com a gente numa boa, na forma de levedura. Mas aí, sob certas condições, pele mais oleosa, muito suor, calor, ou até uma predisposição da pessoa, ela pode mudar de forma, vira filamentosa, e aí causa doença. Ela meio que interfere na produção da melanina, que é o pigmento da pele, sabe? E aí aparecem aquelas manchas que podem ser mais claras ou mais escuras que a pele normal. É uma coisa crônica, mas benigna, tranquila. O tratamento é tópico, geralmente shampoo, creme, e funciona. Mas a pele pode demorar meses para voltar à cor normal. Entendi. Então, se algumas são mais estéticas, tem outros que já causam um incômodo físico mesmo, tipo coceira, descamação, né? O que as fontes falam da tinea pedis, a frieira, o tal pé de atleta. Sim, a tinea pedis já entra na categoria das dermatofitoses, as micoses cutâneas. É causada por um grupo de fungos, os dermatofitos, Trichophyton, Microsporum, esses aí que têm uma habilidade especial. Eles produzem enzimas para digerir a queratina. Ah, proteína da pele, unha, cabelo. Exato. No caso da frieira, afeta a pele dos pés, principalmente entre os dedos. Causa descamação, vermelhidão, coça muito e às vezes até umas fissuras que doem. O ambiente perfeito para eles é quente e úmido. Por isso é tão comum em quem usa sapato fechado por muito tempo, né? A prevenção é muito manter o pé limpo, seco, usar calçado arejado. E pega, né? Pega, sim, é transmissível por contato direto ou indireto, tipo piso de vestiário, compartilhar sapato, toalha, não pode. Fica claro como os hábitos e o ambiente influenciam, né? Agora, indo um pouco mais fundo, as fontes falam das micoses subcutâneas. A palavra-chave parece ser inoculação traumática. O que é isso na prática? Então, significa que, para causar infecção, o fungo precisa de uma porta de entrada na pele. Não basta só encostar. Ele tem que ser introduzido mais fundo por algum tipo de trauma. Um corte, arranhão, picada de espinho, perfuração com alguma coisa contaminada, tipo terra, galho. Quando ele chega no tecido subcutâneo, ele pode causar uma infecção ali no local, mas que também pode se espalhar pelos vasos linfáticos que estão por perto. Aí gera nódulo, inflamação, dor e às vezes até sintoma sistêmico, como febre. A esporotricose é citada como exemplo, né? Muitas vezes ligada a arranhão de gato ou acidente com planta, tipo roseira. Perfeito. É causada pelo Sporotrix schenck. Ele entra pela lesão na pele e tem essa característica interessante. Ele tende a viajar pelos vasos linfáticos. Isso cria um padrão de lesões, pode ser úlcera ou nódulo, que meio que se alinham ao longo do caminho do vaso linfático. É uma pista visual importante para o diagnóstico. Outra coisa que ajuda, que as fontes mencionam, é que a pessoa geralmente lembra do acidente que causou a ferida inicial. E sim, os gatos, principalmente os de rua, podem carregar o fungo e transmitir pelo arranhão ou mordida. Nossa. E outro exemplo que parece bem impactante no visual é a cromoblastomicose, com lesões que as fontes descrevem que evoluem devagar, durante anos, para um aspecto tipo couve-flor. Sim, essa é uma micose crônica. A gente é mais em trabalhador rural, em região tropical. Começa bem discreto depois de um trauma pequeno, com material do solo contaminado. A progressão é lentíssima, pode levar décadas. A lesão inicial vira placa avermelhada, escamosa, depois nódulo com aparência de verruga. E em casos muito avançados, negligenciados, pode ter um crescimento exagerado do tecido, sabe? Causa deformidade severa, geralmente no pé ou na perna. É um exemplo extremo do que um fungo pode fazer se não tratar. Impressionante. Além dessas que entram por trauma, tem o grupo dos oportunistas. A ideia é que eles se aproveitam de uma fraqueza no sistema imune, né? A Cândida parece ser o exemplo que está em todo lugar. Exatamente. A Cândida, principalmente a Cândida albicans, vive normalmente no nosso corpo. Na boca, no intestino, na pele, na região vaginal, sem causar problema na maioria das vezes. Faz parte da nossa microbiota, né? O problema surge quando tem um desequilíbrio. Uso prolongado de antibiótico, que mata as bactérias boas que competem com a Cândida, diabetes mal controlado, gravidez, uso de corticoide, ou condição que deprime o sistema imune, tipo HIV, tratamento para câncer, transplante.
Uhum. Nessas situações de oportunidade, a cândida cresce demais e causa infecção. E as formas são muitas: na boca, o sapinho, aquelas placas brancas; na vagina, a candidíase vaginal, com corrimento espesso; na pele, assadura, lesão em dobra ou intertrigo; na unha, onicomicose. E pode ter quadro mais sério. Tem a candidíase mucocutânea crônica, que está ligada a defeitos específicos na imunidade. As fontes falam das células TH17, que são importantes na defesa contra fungo, e até a candidemia, que é o fungo no sangue, uma condição grave com mortalidade alta em paciente de hospital. E a criptococose? As fontes associam ao criptococcus e a fezes de pombo. Qual é o perigo real aí? O Cryptococcus, principalmente o Neoformans, que está ligado a fezes secas de ave, tipo o pombo, e o Gatia, associado ao material vegetal em decomposição, ele entra no corpo pela inalação dos esporos. Em gente no sistema imune normal, a infecção geralmente nem dá sintoma ou dá sintoma respiratório leve. O grande perigo é para quem está imunocomprometido, paciente com AIDS, transplantado, idoso muito debilitado. Nesses casos, o fungo tem uma preferência especial pelo sistema nervoso central. A gente diz que ele é neurotrópico. Ele pode invadir o cérebro, as meninges e causar meningite ou meningoencefalite fúngica. É uma doença grave, progride rápido e tem taxa de mortalidade alta. Nossa! As fontes até alertam para o risco, por exemplo, de idoso que vai limpar calha, lugar com acúmulo de fezes de pombo. E, rapidinho, vale citar a mucormicose, o fungo negro. É rara, mas devastadora. Causa necrose rápida em diabético descompensado, imunodeprimido. Terrível. Mudando um pouco o foco, vamos para o parasita. A toxoplasmose. Esse é um tema, nossa, cheio de informação torta, né? Especialmente sobre gato. O que as fontes trazem de mais importante para esclarecer? Então, o Toxoplasma gondii é um protozoário, um organismo de uma célula só. Ele é um parasita intracelular obrigatório, quer dizer, ele precisa invadir e viver dentro da célula do hospedeiro para se reproduzir. E ele é bem versátil, viu? Infecta quase qualquer célula nucleada do corpo. Só não infecta glóbulo vermelho. O ciclo de vida dele é chamado heteroxênico, e significa que ele precisa de hospedeiros diferentes para completar o ciclo todo. Certo. O hospedeiro definitivo são os felídeos, principalmente o gato doméstico. É lá no intestino do gato que acontece a reprodução sexuada do parasita. O gato se infecta tipicamente quando caça e come uma presa tipo rato, passarinho, que já está infectada com a forma crônica do parasita. São os chamados bradizoítos, que ficam meio adormecidos em cistos nos tecidos desses bichos. Ok. O gato é o hospedeiro definitivo. Mas e a transmissão para a gente, para os humanos? Aquela ideia de que pegar toxo é quase sinônimo de ter gato em casa parece ser um mito grande, então. É um dos maiores equívocos, sim. O gato infectado elimina nas fezes uma forma resistente do parasita, os oocistos. Ponto crucial aqui. Esses oocistos só ficam infecciosos depois de alguns dias, 1 a 5 dias no ambiente. Precisam de oxigênio, umidade. Ah, então não é imediato. Não. O contato com cocô fresco de gato não transmite a doença. Por isso que limpar a caixa de areia todo dia, por exemplo, remove os oocistos antes que eles virem um risco. As formas de infecção humana mais comuns que as fontes destacam são outras. Primeiro, ingerir oocisto esporulado, já infeccioso, que está no ambiente. Isso pode ser por água contaminada ou, mais comum, como é fruta, verdura, legume mal lavado, que teve contato com solo contaminado por fezes de gato infectado. E segundo, muito importante, ingerir os bradizoítos, a forma crônica em cistos, que estão presentes em carne crua ou mal cozida de animal que é hospedeiro intermediário, porco, carneiro, boi. O risco de pegar pelo contato direto com o pelo do gato é considerado mínimo. Então, a lição principal aqui, talvez meio contra o senso comum para muita gente, é que o maior risco de pegar a toxoplasmose no dia a dia não vem necessariamente do contato com seu gato de casa bem cuidado, mas sim do que a gente come. Carne mal passada, salada mal lavada, esses são os grandes vilões para a maioria.
Precisamente. Para a população geral, o risco alimentar é sim considerado muito mais significativo. E para a maioria das pessoas que têm um sistema imune funcionando bem, a primeira infecção por toxoplasma passa batido, ou causa sintoma muito leve, tipo uma gripe. Febre baixa, dor de cabeça, cansaço, gânglio inchado. O corpo controla a infecção, o parasita forma aqueles cistos com bradisóitos nos tecidos músculo, cérebro, olho e entra numa fase crônica latente, que geralmente não causa mais problema. As fontes estimam que uma parte enorme da população mundial, talvez um terço, já teve contato e tem anticorpos. Entendi. Mas a história muda completamente para a gestante e para a pessoa imunocomprometida. Aí a toxoplasmose vira uma ameaça real. Sim, nesses grupos o cenário é bem diferente. Em pessoa com imunidade muito baixa, paciente com AIDS avançada, transplantado, em químio, aqueles bradizoítos que estavam dormindo nos cistos podem reativar. Eles viram taquizoítos, que é a forma que multiplica rápido e podem causar doença grave, especialmente a neurotoxoplasmose, que é uma inflamação no cérebro. Leva a sintoma neurológico sério, convulsão, déficit motor, até alteração de comportamento. Puxa vida! E para a gestante, o perigo é a chamada primoinfecção. É quando uma mulher que nunca teve toxo antes, ou seja, tem o exame de sangue IgG negativo, se infecta pela primeira vez justamente durante a gravidez. Os taquizoítos, a forma ativa, podem atravessar a placenta e infectar o feto. As consequências para o bebê dependem muito de quando na gravidez a infecção acontece. No primeiro trimestre, o risco de passar para o feto é menor, mas se acontece, as consequências podem ser mais graves. Aborto, malformação severa. Nossa! No segundo e terceiro trimestres, a chance de transmissão é maior. E as sequelas podem incluir problema sério. Lesão no olho, a retinocoroidite, que pode levar à cegueira, hidrocefalia, calcificação no cérebro, surdez, outros problemas neurológicos sistêmicos. Daí a importância crítica dos exames de sangue, né? A sorologia para IgM e IgG no pré-natal. O IgG positivo geralmente indica infecção antiga, imunidade. O IgM positivo sugere infecção recente ativa. E as fontes mencionam o teste de avidez do IgG como uma ferramenta para ajudar a datar a infecção quando o IgM dá positivo. É isso? Correto. Saber se a gestante é suscetível, IgG negativo, imune, IgG positivo, ou se está possivelmente com uma infecção aguda durante a gravidez, IgM positivo, é fundamental. O teste de avidez ajuda a refinar o diagnóstico se o IgM der positivo. Uma baixa avidez do IgG sugere infecção recente, nos últimos 3-4 meses. Uma alta avidez indica infecção mais antiga. Isso é crucial para decidir se precisa de tratamento, acompanhamento, para proteger o feto. Muito claro. Para fechar a tocho, uma curiosidade que as fontes mencionam e que é realmente fascinante, a capacidade do toxoplasma de mudar o comportamento do rato infectado, fazendo ele perder o medo natural de gato e às vezes até se sentir atraído, uma estratégia do parasita para facilitar a chegada no hospedeiro definitivo. É incrível. É um dos exemplos mais clássicos e mais estudados de manipulação parasitária do comportamento do hospedeiro. O parasita, ao formar cisto no cérebro do roedor, parece que interfere nos circuitos neurais ligados ao medo, à recompensa, tornando o rato menos cuidadoso, mais fácil de ser predado pelo gato. É uma demonstração, assim, impressionante da complexidade dessas interações coevolutivas entre parasita e hospedeiro. Exploramos hoje um mundo microscópico com implicações bem reais para a nossa saúde, né? Vimos como os fungos são biologicamente mais próximos da gente do que das bactérias, o que é um desafio enorme para o desenvolvimento de tratamento eficaz, seguro. E desvendamos um pouco mais a toxoplasmose, reforçando que a prevenção, principalmente pela higiene alimentar, cozinhar bem a carne, lavar bem verdura é a chave. E que o foco da preocupação tem que estar nos grupos de risco, como gestante soronegativa e gente com imunidade comprometida. A gente passou desde infecção fúngica comum, mais branda, tipo pano branco, a frieira, até ameaça emergente como a Candida auris resistente e doença grave como a criptococose e a neurotoxoplasmose em populações vulneráveis. Fica evidente que a nossa relação com esses micro-organismos é dinâmica.
é influenciada direto pela nossa saúde, pelos nossos hábitos, pelo ambiente em volta. Isso deixa a gente com uma questão para refletir, né? De que forma as grandes mudanças que a gente está impondo ao planeta, tipo alteração climática, selecionando micróbios mais resistentes ao calor, ou nosso padrão de consumo, uso de medicamento, de que forma isso tudo está reconfigurando os riscos e a prevalência dessas infecções por fungos e parasitas. É um campo aberto para investigar e para a gente ficar atento. Até a próxima análise.